Boa noite, gente! Vamos dar início à nossa sequência de lives do mês de março, onde eu busquei, assim, fazer um pequeno mimo para as minhas pacientes, que na sua grande maioria são mulheres. Então eu pensei, né, de que forma retribuir o carinho de vocês, os comentários que vocês fazem nas postagens, nos vídeos, a participação de vocês nas enquetes. Então, por tudo isso, eu decidi fazer uma série de lives nesse mês de março, que é um mês oficialmente onde se comemora, né? Quando se comemora o mês da mulher, o dia da mulher. Então, eu decidi fazer essa sequência de lives porque, como o nosso foco aqui é gerar informação que possa ajudar as pessoas, que possa direcionar para um tratamento, que possa despertar, na grande maioria dos casos. Boa noite, Cíntia. Despertar, na maioria dos casos, um tratamento, né? A busca de um profissional especializado. Então, eu sempre acredito que a informação, quando ela é gerada com responsabilidade, com o cuidado, que já é costume meu com os meus pacientes presenciais, então o mesmo cuidado que eu tenho no presencial, eu procuro ter aqui também, através das informações que a gente gera diariamente, seja pelo feed, seja por stories, e agora essa sequência de lives que eu realmente acredito que vai gerar valor para muitas mulheres, porque a gente vai discutir vários assuntos, como eu avisei mais cedo, quem assistiu lá nos stories, a gente vai ter 2 convidados especiais em 2 das 4 lives, no caso a segunda e a última, que eu vou revelar esses convidados em breve, e as outras 2 serão só comigo, que a gente vai falar sobre SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos, na terceira live. E hoje, o tema da nossa live é candidíase. Eu decidi começar por esse tema, porque eu considero, até na minha própria prática de consultório, um assunto, né, um problema que é muito recorrente, é um problema que não escolhe classe social, que não escolhe idade, que não escolhe raça, ele é muito democrático e, infelizmente, é um problema que gera vamos dizer assim, muitos desconfortos, né? Muitos aspectos negativos na rotina de vida dessas mulheres que têm essas candidíases de repetição. E como eu vejo que é um quadro muito presente, muito recorrente, eu tenho inclusive pacientes que retornam para me procurar depois de um ano afastadas, um ano e meio, com a mesma queixa, sendo que ao longo do tratamento, da intervenção nutricional, elas tiveram bons resultados, conseguiram controlar o quadro, evoluíram de forma positiva com o tratamento clínico prescrito pelo ginecologista, mas depois que passa aquele período ali de tratamento, onde ela realmente está focada com cuidado alimentar e etc., que desleixa um pouquinho, aí outros fatores, né, desse histórico dela clínico mesmo, vão com certeza interferir negativamente e ela pode vir a ter as recidivas. E é muito comum isso acontecer, né? Tanto que clinicamente, quando existem mais de 4 episódios em um ano, já se considera como uma candidíase que é recorrente, né? Já é caracterizada assim. Aquelas mulheres que têm quadros de crises de candidíase muito esporádicas, né? Algo que não é tão grave, porque a gente vai falar daqui a pouco, o surgimento desses quadros pontualmente tem muita relação, na verdade assim, eu até considero a principal, com o estresse emocional. O padrão alimentar é importante também? Sim, com certeza, mas ele vem complementar, ser assim mais um gatilho, né? Juntamente com o estresse emocional. Se esse estresse é muito recorrente, se ele tá cronicamente presente na vida dessa mulher, tipo assim, aquela mulher que tem um estilo de vida estressante, no trabalho, no ambiente familiar, as demandas com filho, com casa, com profissão, que muitas de nós vivem essa realidade, né? Então, quando essa demanda ela é mal administrada e essa mulher tem aquela condição de estresse interna permanentemente, infelizmente, isso aí é um importante gatilho, não só para as crises de candidíase, mas muitas vezes para coisa muito pior, né? No caso das doenças autoimunes, que eu não vou entrar aqui nesse comentário, mas é uma situação
típica, né, do surgimento, do diagnóstico e da manutenção das crises, para quem tem doença autoimune, condição de estresse. Quem tem doença autoimune sabe, né, o quanto situações pontuais de estresse desencadeiam piora do quadro. E aí volta a ter as queixas, volta a ter a manifestação clínica, tem que modificar a medicação, né? Se for uma doença autoimune em que exista dor, aquela crise álgica piora naquele período, enfim. Então, assim, o estresse, ele tá... Pois é, então, assim, o estresse, ele é um fator que está aí silenciosamente presente nas nossas vidas e que a gente tem que ter muito cuidado para administrá-lo, né? Porque tem que ter as maneiras nossas de administrar, de gerenciar, porque o estresse é uma das situações presentes na nossa rotina que mais desencadeiam doenças agudas e levam a diagnósticos de doenças crônicas, ok? Então vamos lá, né? Como eu falei no início, essa é a primeira de uma sequência, quem está chegando agora, de 4 lives que vamos fazer nas 4 quartas-feiras do mês, sendo que a gente vai ter 2 convidados em 2 dessas lives, mais pra frente eu vou divulgar. Outro lembrete importante, clica nesse aviãozinho aqui do lado direito, inferior, para compartilhar com as amigas, gente. De repente tem aquela amiga, aquela irmã, né? Daniela tá aqui dizendo, minha irmã reformando uma casa, teve crise. Reformando a casa, certamente situação de estresse, né, Daniela? Estresse ali da arrumação de despesas e etc, da confusão que é uma reforma e tudo que está envolvido. Então, certamente, a condição de estresse foi um fator que contribuiu, mas ele não é o responsável, certo? Boa noite, Ana. Tardou, mas chegou. É óbvio, gente, eu vou falar também disso, a condição de imunidade é extremamente importante. Então, não é o estresse sozinho que vai gerar crise, nem as recorrências. Toda a condição orgânica é fundamental para a manifestação da crise de candidíase, para o agravamento dela e para as recidivas. Então, o nosso terreno biológico, ou seja, o nosso status nutricional, a nossa condição imunológica é extremamente importante para determinar ali se essa crise vai acontecer, se ela vai permanecer, né, ou não, porque muitas vezes as mulheres que têm um estado nutricional melhor, que têm um estado imunológico melhor, elas podem até ter, por alguns momentos, alguma crise que sinalize a candidíase. Mas aquilo passa rapidamente, em um dia, 2, porque justamente pelo fato de que a condição imunológica é boa. E se essa condição imunológica é boa, ela vai responder, né, vamos dizer assim, modulando, amenizando os estragos que essa proliferação da cândida está gerando no organismo. Então, tudo é o equilíbrio, aquilo que eu sempre falo. Não existe um único fator que gera uma doença, né? Sozinho ele não vai fazer, não vai gerar o processo patológico, mas é um conjunto de fatores. E muito, isso eu ia falar daqui a pouco, mas eu já vou antecipar, né? A gente às vezes se preocupa muito com o que vai tirar da alimentação. Eu vou tirar glúten, eu vou tirar leite, eu vou tirar açúcar, eu vou tirar corante, eu vou tirar agrotóxico, eu vou comer tudo orgânico a partir de agora. A gente tem uma preocupação, muitas vezes, em excluir. Mas será que a gente está pensando adequadamente no que vai incluir? Porque o grande problema... que ótimo! Porque o grande problema não é, talvez, só o que a gente vai excluir de ruim. É importante, óbvio. Se você sinalizou ali um quadro alérgico, né, de intolerância, de sensibilidade, é óbvio que o nutricionista que vai te avaliar, ele vai precisar excluir esses alimentos, ou temporário ou permanentemente. Mas não é só o que a gente exclui, não é o malefício maior, não está só no que a gente no que a gente está comendo que faz mal, que a gente precisa excluir. Mas será que a gente está pensando bem no que vai incluir? Aumentar a ingestão de fitoquímicos. O que são fitoquímicos? São substâncias, né, compostos bioativos que estão presentes em alimentos coloridos, vegetais. Então, quanto mais cor, roxo, laranja, amarelo, verde, vermelho, né, existir nessa rotina alimentar, e eu estou falando aqui de alimento in natura, obviamente, não estou falando de corante artificial, né? Quanto mais colorido o prato, melhor, é nesse sentido dos alimentos in natura. Maior a quantidade de fitoquímicos que você ingere, e esses fitoquímicos vão ter ações antioxidantes, anti-inflamatórias, imunomoduladoras, que são moduladoras da imunidade, entenderam? Então, assim,
Não é só a gente sair excluindo um bocado de coisa e ficar muitas vezes numa condição de paranoia e de terrorismo porque tem que excluir. Mas o que é que a gente está incluindo no lugar para compensar? Porque esse conjunto de fatores aí protetores é o que vai garantir para a nossa condição imunológica uma proteção maior, tá? Porque no momento em que existe uma virose, como a gente está passando agora, que o tempo todo tem gente com crise, não sabe se é Covid, se é gripe, o que é que está acontecendo, mas uma coisa é fato, quanto mais reforçada a nossa imunidade está de forma permanente, menores são as chances de, no caso de um processo gripal, né? De um processo viral, como está acontecendo muito agora. E até o caso da Cândida, que é um fungo presente nas nossas mucosas. A Cândida faz parte da nossa microbiota, gente. A Cândida não é algo extra do nosso corpo que aparece de repente nesses momentos. Não, ela faz parte da nossa microbiota natural. Qual é o grande problema? É quando ela se prolifera além do normal e ultrapassa a nossa capacidade de defesa imunológica. E desequilibra também em relação às bactérias bifidogênicas, as bactérias probióticas, as bactérias boas, como vocês quiserem chamar. Então, existe no nosso organismo, nas nossas mucosas, e principalmente no nosso intestino, uma quantidade gigantesca, né? A gente tem mais bactérias no corpo do que células. Então, essa quantidade muito grande de bactérias, elas devem viver em harmonia, no sentido de que elas convivem ali, né? Sem ninguém necessariamente prejudicar ninguém, vamos dizer assim. O ideal é que exista esse equilíbrio. Só que com um padrão alimentar ruim, com o estresse cronicamente presente, né? Xenobióticos aí adoidado na nossa vida, desde o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, os utensílios onde a gente prepara o alimento, acondiciona, guarda, transporta. Então, cosméticos que se utiliza. Então, uma série de substâncias químicas que estão no nosso ambiente, que a gente não tem como evitar, infelizmente, né? Uma vez houve um comentário na sala de aula de um curso que eu fiz, que a professora estava falando que o ambiente é tão contaminado que a gente teria que ficar dentro de uma bolha, isolados, né? E aí alguém levantou a mão e falou assim, teria que ser uma bolha de vidro, porque nem de plástico pode ser, porque o plástico é altamente contaminante, né? O bisfenol, os fitalatos. Então, se fosse uma bolha de plástico, a gente acabaria, teria uma autodestruição mais rápida. Então, essa bolha teria que ser de vidro, porque o vidro é um material atóxico, né? Mas assim, sem esse tipo de paranoia, sem esse tipo de preocupação, mais uma vez, voltamos para o ponto aí do equilíbrio. Então, se você tem um padrão alimentar saudável, que supre suas necessidades, não só quantitativamente, aqui eu estou falando de calorias, nossa preocupação não tem que ser só calorias, mas sobretudo qualitativo, como eu falei no início, né? Fitoquímicos. Você já parou para pensar as cores dos alimentos in natura que você coloca no prato? Se for uma alimentação muito de feijão, arroz e carne, pão e café, você tem que repensar, porque está faltando cor de alimento vegetal, né? Como eu falei para quem não estava aqui, roxo, laranja, verde, vermelho, amarelo. Quanto mais cores, mais fitoquímicos, maior proteção antioxidante, maior proteção imunológica. E aí eu tô falando tanto disso, já tô adiantando algumas coisas aqui de umas anotações que eu fiz, mas é justamente para chamar a atenção desde o início que não é a culpa da Cândida, certo? A culpa não é dela. A responsabilidade é dessa condição orgânica nossa que, na grande maioria dos casos, está despreparada, está enfraquecida, né, debilitada cronicamente, e aí, como ela é um fungo oportunista, ela se aproveita de um baixo status nutricional, de uma baixa proteção imunológica e antioxidante, e ela faz o quê? Ela se prolifera. E aí entra o padrão alimentar, porque aquelas mulheres que têm um consumo muito abusivo de carboidratos refinados, de carga glicêmica alta, pacientes que têm diabetes e esse diabetes vive descompensado, pode perceber, pode observar que são pacientes, né, do sexo feminino que têm crises muito mais recorrentes de candidíase do que aquelas que não têm diabetes descompensado, do que aquelas que têm um cuidado com o consumo alimentar,
né? Não só na questão calórica, mas principalmente na questão qualitativa, como eu tenho falado. Então não é privar carboidrato, não é dieta low carb, mas é um consumo consciente dos carboidratos. É entender que eu posso comer de tudo, mas esse de tudo tem um equilíbrio, tem uma frequência, tem uma quantidade, tem um momento, né? Não é o tempo todo, não é todo dia. Então não é fazer a privação, mas saber selecionar melhor as fontes de carboidrato que você vai consumir, porque aquelas fontes que têm uma disponibilidade de glicose muito mais rápida, ou seja, aquelas fontes de carboidrato que são absorvidas rapidamente e disponibilizam a glicose para o sangue muito rapidamente. Se você tem um consumo muito frequente, excessivo dessas fontes, é óbvio que você vai estar disponibilizando para o seu organismo uma carga glicêmica maior, e isso vai se distribuir por todos os tecidos, isso não fica só dentro do vaso sanguíneo, né? Não fica só na circulação, mas todos os tecidos vão receber esse aporte de sanguíneo com a glicemia elevada, com o açúcar elevado. E, obviamente, como eu falei no início, não só a cândida, mas todas as outras populações de bactérias, elas estão nas nossas mucosas, né? Então, vai ser um banho de açúcar, vamos dizer assim, para todas essas mucosas. Isso aí, associado à imunidade baixa, causada por situações de estresse, um baixo status nutricional e antioxidante. Pronto, é motivo suficiente para que ocorra o desequilíbrio nessa microbiota e a cândida, que até então estava convivendo ali amigavelmente com todas as outras bactérias bifidogênicas, ela passa a se proliferar de forma exagerada e acaba que fica difícil fazer esse controle entre as bactérias protetoras, né, e a alta proliferação dessa população do fungo, né, aí no organismo. Então fica complicado haver um combate. E aí o que é que muitas vezes acontece com as mulheres, né? Aquelas que não têm essa informação que a gente está passando aqui hoje. Ela vai procurar o ginecologista e ele, obviamente, muitos ginecologistas hoje, graças a Deus, já têm uma visão da importância da parceria com o nutricionista no tratamento não só da candidíase, mas de várias outras situações ginecológicas, né? Isso é muito bom, acho que isso é um progresso muito grande que a gente tem hoje. E aí ele vai encaminhar para um nutricionista, né? Felizmente muitos já encaminham, isso é muito bom, mas alguns não têm ainda essa consciência da importância do tratamento nutricional em paralelo e acabam focando apenas no tratamento clínico, que é o que? O uso de antifúngicos, tópicos, via oral, né? E isso vai gerar, com certeza, uma melhora do quadro. Mas o problema é que é uma melhora temporária, porque ela vai melhorar a medicação, o tratamento clínico isoladamente, vai melhorar sintomas. Então, o corrimento, a coceira, né, que é o prurido, dor na relação sexual, ardência e todo aquele desconforto que é gerado na crise de cândida, da candidíase, vão ser amenizados, aliviados temporariamente pelo tratamento clínico, porém, de médio a longo prazo, o tratamento clínico isoladamente não vai funcionar. Então, aí é que entra a importância dos cuidados, vamos dizer assim, de longo prazo, porque são cuidados permanentes. É como escovar os dentes, é como tomar banho, é um cuidado diário, ou seja, cuidado padrão alimentar, né? Ter todo um cuidado local de higiene, de evitar ficar com roupa molhada, roupa de banho molhada há muito tempo. Outras questões relacionadas ao estresse, saber modular esse estresse, melhorar o padrão alimentar do ponto de vista antioxidante, anti-inflamatório, imunomodulador, reduzir a carga de açúcar da dieta. Então, se você é aquela pessoa que reconhece que tem um consumo excessivo de alimentos açucarados e etc., um bom começo para você não ser tão radical, porque o radicalismo não ajuda, principalmente numa fase inicial de mudança. Eu não recomendo o radicalismo, não dá certo. Ele funciona pouco tempo, depois vai tudo por água abaixo e a pessoa se frustra, então não recomendo. Mas um bom começo é você começar a avaliar onde você utiliza, em quais preparações, em quais refeições você utiliza açúcar de adição. Então, se for no café, tenta diminuir para começar. E com o tempo, você retira e começa a experimentar realmente o sabor do café. Aí eu recomendo o consumo de um café orgânico. Por quê?
Aí você vai dizer, não, Mari, mas é muito caro o café orgânico. Realmente é um pouco mais caro, mas vale muito a pena, viu, gente? É um investimento. E aí, como é um café que tem uma torra modificada, ele tem algumas características, né, que dão uma palatabilidade melhor, você vai perceber que dá para ingerir ele sem adição de açúcar e de nenhum outro tipo de adoçante. Nem pense na possibilidade de trocar o açúcar, seja lá o demerara que você utilize ou mascavo, por um adoçante artificial, tá, gente? É a troca menos indicada, porque você está trocando ali 6 por meia dúzia. São malefícios diferentes, mas são malefícios. Então, se você for fazer trocas, que seja pelo tipo de açúcar, por exemplo, se você usa muito açúcar branco, aquele açúcar refinadinho, evolui um pouco, troca pelo demerara, que o demerara ele é menos processado, ele preserva um pouco mais nutrientes, continua sendo um açúcar, tem um alto valor calórico, né? Tem sacarose, mas pelo menos pelo fato dele ser menos processado, ele preserva um pouco alguns minerais, tá? Que o branco não tem. Então já é uma boa troca. Se você já utiliza o demerara, a sugestão que eu te dou é que você exclua ele, né, dessas preparações. Suco de fruta, principalmente, não tem necessidade de adicionar. E aí a gente vai passando para outras etapas mais avançadas nesse processo aí, para que você controle o consumo desses açúcares, né? Não fazendo exclusão de fonte de carboidrato, nem dieta low carb, não tem necessidade, mas como eu falei no início, selecionando melhor as fontes de carboidrato que vão fazer parte do seu dia a dia. Isso já ajuda de forma considerável no tratamento de mulheres que têm essas crises de candidíase, principalmente se forem crises recorrentes, porque, como eu acabei de falar, não adianta o tratamento clínico isoladamente, certo? Se essa mulher não consegue fazer a manutenção desse tratamento com essas pequenas mudanças de hábito, principalmente alimentar. Então não adianta fazer um tratamento agora, ter um alívio dos sintomas, né, melhorar, amenizar ali as queixas pontualmente e ela continuar, voltar a um padrão alimentar ruim ou continuar esse padrão alimentar ruim, porque com certeza, né, essa outra crise, essa próxima, ela vai acontecer dentro de pouco tempo. Oi, Mila, boa noite, saudades, amor. Que bom você aqui. Então, gente, não adianta. E o que essas crises recorrentes são muito presentes em mulheres que assumem, né, na hora que a gente vai fazer lá o inquérito alimentar, um consumo excessivo ali de farinha branca, de açúcar de adição, de massas em geral. O finalzinho de semana ali sempre vai para uma torta, para um doce, ou até no dia a dia mesmo em casa, né, já tem esse hábito de estar comendo doce de sobremesa e doce de tarde, doce de noite. Enfim, muita coisa aí tem que ser avaliada. E eu trouxe aqui mais para o finalzinho quais são aquelas intervenções que, do ponto de vista nutricional, a gente faz e que trazem muito sucesso no tratamento. Eu vou deixar para o final. E só lembrando aqui, antes que eu me esqueça, né? Aquelas pacientes que me chamarem no direct aqui após a live, Mari, coloca assim, Mari, eu quero um resumo. Eu preparei um resuminho de 2 páginas no máximo, eu tentei ser bem objetiva, só com os pontos mais importantes aqui que eu tô falando na live, tá, gente? Pra que esse resumo? Pra ficar realmente como um reforço, como um lembrete, porque a gente tá aqui na live, aí de repente tá com a cabeça em outra coisa, tá assistindo a live e tá fazendo outra coisa, e aí não presta muita atenção, depois não vai ter tempo pra assistir, ela vai ficar gravada no feed, mas depois de repente você não volta a assistir. Então, esse resuminho tem o objetivo de justamente ficar como um lembrete, tá? Aí é só me chamar lá pelo direct, falar que você quer o resumo, que eu mando pra você. Paty perguntou o que aqui? Deixa eu ver, deixa eu voltar, Paty. Não sei se eu vou conseguir voltar. Se você puder repetir, Paty, aqui. Seria interessante paciente obeso substituir o açúcar pelo stevia. Na verdade, o stevia é um açúcar natural, né? É muito melhor do que um adoçante artificial, com certeza, né? Um aspartame, etc. Porque já está mais do que comprovado que os adoçantes artificiais, eles são xenobióticos. Eu ia falar isso daqui a pouco. Ou seja, eles são agressores para os nossos tecidos, gente. Assim como eu falei do bisfenol do plástico, falei do fitalato, agrotóxico, dos metais que estão aí presentes em produtos do mar, né, resíduo de cosmético, são muitas coisas que são consideradas xenobióticos e os adoçantes artificiais, alguns, eles estão compreendidos aí também. No caso do stevia, ele é natural,
É um açúcar mais interessante pelo fato de ser natural do que um artificial? Sim. Agora a gente tem que avaliar, esse paciente que você falou é obeso, né? É diabético, não prestei atenção. Avaliar o paciente como um todo, né, Paty? Porque assim, ver o padrão alimentar, ver como é que está o perfil bioquímico recente, atual, ver o perfil, que perfil esse paciente tem para as mudanças. Porque às vezes na primeira consulta a gente já identifica uma resistência, aquela pessoa que é teimosinha por natureza e não está demonstrando ali muita flexibilidade para mudar. Então, se for uma pessoa que tem esse perfil, a gente tem que ter mais flexibilidade também, porque não vai adiantar ser radical, certo? Então, de repente, é uma troca que nesse momento, não é diabético, mas é obeso, né? De repente, nesse momento, é uma troca interessante, para a gente não fazer uma retirada muito brusca, né, do açúcar. Agora, lembre que o stevia, ele não é tão saboroso quanto o açúcar, né? Ele deixa um saborzinho residual, nem todos os pacientes gostam. Então, você tem que avaliar isso junto ao paciente também, né? Negociar com ele para ver, certo? Mas avaliar o paciente como um todo primeiro para poder fazer essa troca, porque de repente não compense, tá certo? Então, assim, gente, como eu tô falando desde o início, é o ambiente, é o terreno biológico da mulher que vai ter relevância, não é a cândida, a culpa não é da cândida, certo? Ela tá no nosso organismo aí naturalmente, ela faz parte da nossa microbiota. Agora a gente é que tem a responsabilidade de ter o cuidado antioxidante, anti-inflamatório e ter uma imunidade em dias. Eu sempre digo que cuidar da imunidade, eu sempre falo para os meus pacientes, tem paciente meu aqui, que cuidar da imunidade não é só em períodos de gripe, períodos de frio, períodos de virose. A gente cuida da imunidade 365 dias no ano. Verão, inverno, não importa. Porque essa... Obrigada, Bárbara. Porque esse cuidado que a gente tem com a imunidade, gente, é um fator protetor para diversas situações, certo? Até o câncer. A gente pode prevenir, obviamente que existem outros fatores envolvidos, mas até o câncer você vai prevenir na medida em que você tem uma condição imunológica satisfatória, que vai funcionar realmente como uma barreira protetora, tá? Então você pode até vir a ter fatores de risco diversos para desenvolver um determinado tipo de câncer, mas se a sua condição emocional, que é algo muito importante também no surgimento e no tratamento do câncer, se a sua condição emocional está em dia, se a sua condição nutricional, seu status, quando eu falo status, eu não estou falando de obesidade, de magreza, eu não estou falando necessariamente de reserva de massa muscular, né? Não é isso. O status é no sentido da disponibilidade de micronutrientes, vitaminas, minerais e fitoquímicos. Como é que estão as suas reservas desses micronutrientes? Porque essas reservas, sim, são garantia de uma boa proteção antioxidante, de uma boa proteção imunológica. Então, se você tem essa condição, tranquilamente, você pode vir até a passar por um processo de virose, mas vai ser uma coisa que vai durar ali 2 dias e talvez não vai nem te incomodar tanto, ao passo que um outro familiar seu, um colega de trabalho, que no mesmo período teve a mesma crise gripal que você, o resfriado, seja o que for, ficou 7, 8 dias, 10 dias de cama com febre, mal, e você teve uma pequena coriza, uma pequena dor de cabeça, que naturalmente, sem você fazer nenhuma intervenção, né, desapareceu. Isso é muito comum. E eu vejo isso muito em alguns pacientes meus, que eu já acompanho há um tempo, falarem isso, né? Ah, Mari, lá em casa todo mundo ficou mal e eu consegui ficar, né? Não sofri tanto com o processo como todo mundo sofreu. Então, o que é que eu relaciono a isso? Justamente esse cuidado contínuo com a condição imunológica, com a condição antioxidante, enfim, que isso nos dá uma garantia permanente de saúde, de integridade, e isso nos protege de diversas coisas, gente. Então, usar o extratozinho de própolis, né, o shotzinho que muita gente usa aí, que por um período foi uma coisa de moda, mas que tem a sua importância, obviamente, a depender da mistura que você faz, mas não adianta aquele shotzinho de manhã, se durante o dia a alimentação tá toda bagunçada, né? Tá cheia de fritura, tá cheia de alimento industrializado, não tem uma fruta, então aquele shotzinho ali talvez não vá ter o efeito que você está esperando. Tem que ser um conjunto de fatores, tá?
Então, como eu falei, não é só o que a gente come de ruim, mas também o que a gente deixa de comer de bom. Vamos avaliar com esse olhar, né? Comer comida de verdade. Então, o que é comer comida? Grãos, frutas, legumes, cereais. Sempre atentar para as cores desses vegetais, isso é muito importante, porque tem gente que tem até um certo consumo de frutas e legumes, mas é muito monótono no sentido assim das cores, da repetição. E isso também não é interessante, porque na medida que a gente priva determinados fitoquímicos, a gente está privando também o nosso organismo de ter acesso a nutrientes diferentes, não é verdade? Outra coisa interessante aqui, muitas pacientes são alérgicas, mas nem desconfiam disso. E isso é uma coisa que o nutricionista consegue investigar melhor, gente, porque assim, processo alérgico alimentar não necessariamente tem relação com o quadro clássico de alergia. Por exemplo, coceira de pele, coriza, coceira de ouvido, de garganta, aquela coisa clássica que a gente desconfia, tem um processo alérgico ali a alguma coisa. Se não é a mofo, a cheiro forte, pode ser algum alimento. Nem sempre a reação alérgica é tão clara, tão evidente, tão imediata. Tem pessoas que têm sensibilidade, por exemplo, a glúten, e são pessoas que vivem com dor de cabeça, que vivem com enxaqueca. Um exemplo, né? Que tem uma TPM muito severa, aquela coisa fora do normal, que parece realmente uma doença, né? Tem gente que tem pacientes que dizem assim, não, período pré-menstrual para mim eu fico de cama, fico debilitada mesmo no sentido de não ir para o trabalho, de não conseguir fazer nada em casa. E isso não é normal, né? Nunca foi, nunca vai ser normal. Então, muitas vezes, situações desse tipo, a enxaqueca é uma situação clássica, é um processo que tem relação com condição alérgica, por incrível que pareça. Então, essa condição alérgica, o nutricionista vai identificar melhor, tá? Porque determinadas queixas são muito evidentes de processo alérgico alimentar. E aí a gente vai avaliar nesse contexto aí como é o padrão alimentar. Porque se for uma dieta muito monótona, muito repetitiva, com os mesmos grupos alimentares todos os dias, é muito provável que esse alimento que está muito repetitivo seja o responsável pelo processo alérgico, por incrível que pareça. Aquela paciente que diz assim, tire tudo, mas não tire meu pão, porque eu amo meu pãozinho. Tire tudo, mas não tire o meu café com leite. Isso aí já é um indício de que muito provavelmente é esse pãozinho ou é esse café com leite, ou são os dois, que são os grandes responsáveis, né, por um possível processo alérgico aí, que está desencadeando a enxaqueca, que está desencadeando uma TPM muito severa e outras tantas coisas, tá? Mas isso é muito feeling. Oi, Daniel! Boa noite! É muito feeling do nutricionista para identificar as queixas com o consumo alimentar e etc, né, gente? Mas nas entrelinhas a gente consegue... Obrigada, amor! Nas entrelinhas a gente consegue identificar aí que pode haver um processo alérgico alimentar. E aí, na medida em que a gente exclui, seja o glúten, seja o leite, oleaginosas, né, algumas frações proteicas alimentares, o que é que essa paciente vai perceber? Uma melhora dos sintomas, um controle dessas queixas, certo? Então, mais uma vez, como eu sempre falo também, quem me conhece, é importante a gente dar uma atenção toda especial à saúde intestinal. Porque vamos lembrar que toda essa população de bactérias que a gente tem no organismo, boa parte dela está lá no intestino. E se a gente não cuida dessa população, não cuida desse exército, que tem como objetivo principal nos proteger, o que vai acontecer é que elas entram em desequilíbrio, né? E a própria condição orgânica nossa, debilitada, deficiente em micronutrientes, com baixa proteção imunológica, vai fazer com que haja um desequilíbrio dessa população. Então, aquelas consideradas patogênicas, ruins, vão se proliferar, né? Até aquelas que não são ruins, quando elas aumentam em quantidade, elas podem se tornar ruins. Isso é interessante, né? É um tipo bem específico. E aí, aquelas boas que nos protegem, por se tornarem minoria, a gente acaba sofrendo as consequências disso, né? E a candidíase é bem relacionada a isso, porque ela é oportunista. Ela vai se proliferar quando ela encontra um ambiente favorável, quando ela encontra um ambiente que ela diz assim, opa, vou fazer a festa aqui, tem açúcar à vontade, né? O cortisol tá lá em cima, porque ela só anda estressada, então a imunidade já diminuiu, que maravilha, não tem ninguém aqui
para me segurar. Então eu não tenho ninguém, né, não tenho os soldados aqui para me conterem, e tem comida à vontade, porque tem muito açúcar disponível aqui, então eu vou deitar e rolar. E aí acontece o início do processo da crise de Cândida. E aí essa mulher continua estressada a crise por si só, quem já teve sabe, né? Já é um forte fator que piora o estresse. Então ela fica ali naquele ciclo de estresse, piorando o quadro complicado piorando o estresse. E aí nesse processo de estresse, qual é o alimento que ela vai buscar? Quem adivinha? O carboidrato, né, gente? Quando a gente está num processo de estresse, todo mundo aqui há de reconhecer. Quem discorda aqui, atire a primeira pedra. Com certeza que ninguém discorda. Processos de estresse, de ansiedade, em que existe alguma questão de insatisfação no sentido emocional, normalmente é automática a busca por fontes de carboidrato como forma de compensação, né? E a gente sabe que é uma compensação que infelizmente não vai resolver o problema de forma nenhuma, muito pelo contrário, só vai talvez gerar novos problemas, novas complicações, além daquelas que a gente já tem, tá? Então, deixa eu ver o que foi que eu faltei falar, que eu acho que eu já falei de tudo, né? Vai mandando, gente, o aviãozinho para as amigas, aquelas amigas que vocês lembram aí que já tiveram crise, ou que tem, que estão, que comentaram mais cedo. Manda para todo mundo, porque é um assunto que eu considero extremamente importante. Eu decidi começar a sequência de lives do mês por esse assunto, justamente pela relevância dele, né? Eu falei no início, para quem estava aqui, que a procura hoje por nutricionistas, encaminhados por ginecologistas, por conta de quadros de candidíase, e hoje, graças a Deus, é uma coisa muito frequente. Eu fico feliz, né? Porque, como eu trabalho com 2 ginecologistas, eu fico feliz com esse encaminhamento, por eles entenderem, né, que a participação do nutricionista nesse tratamento é essencial. Na verdade, o tratamento só vai ter um feedback de fato positivo, de resposta positiva, quando o tratamento dessa base toda aí é feito. Eu disse no início que o tratamento antifúngico, o tratamento clínico isoladamente, ele só vai realmente amenizar os sintomas, vai aliviar. Porém, se o padrão alimentar, o estresse, a imunidade baixa, o status antioxidante se mantiverem comprometidos, tenha certeza que mais cedo ou mais tarde uma nova crise vai surgir, tá? Qual o sintoma de quê, Renata? Não entendi. Sintoma da candidíase? Você está perguntando? Bom, então, 8h10 já. Passou rápido demais. Boa noite. Então, assim, vamos falar das questões de escolhas, né, gente? Falamos do estresse, extremamente importante. O tratamento clínico com antifúngico, seja via oral, seja tópico, eu não estou aqui dizendo que ele não é importante, né, e que é dispensável. Jamais, tá? Não falei isso aqui, nunca vou falar isso. O que eu estou falando é que ele isoladamente, principalmente se essa mulher tem esses outros fatores, alimentação ruim, baixo consumo de antioxidantes, de vitaminas e minerais, se ela não cuida da saúde intestinal, se ela é uma paciente cronicamente obstipada, a obstipação por si só já é um fator suficiente para gerar desbiose, né, gente? Porque imagine alguém que evacua 2 vezes na semana. O acúmulo de fezes nesse intestino não permite que esse ambiente intestinal seja um ambiente saudável, né? Convenhamos. Existe um acúmulo de substâncias tóxicas ali e, obviamente, quem vai proliferar num ambiente desse não são bactérias bifidogênicas. Então, quem é cronicamente obstipada já tem também um importante fator de risco para ficar mais favorável a desenvolver a candidíase. Precisa tratar o funcionamento desse intestino. Sim, com certeza, Daniel. O foco aqui esse mês é a candidíase vulvovaginal, né? Mas é claro que você vê, por exemplo, né, pacientes HIV positivos, paciente oncológico fazendo tratamento quimioterápico. Todas essas situações são situações em que há imunossupressão, ou seja, esses pacientes têm um comprometimento da imunidade,
seja por causa patológica ou não, né? No caso da masculina, se não for por uma condição patológica, por estresse, esse homem também vai ter uma redução da imunidade, com certeza. E aí ele vai ficar vulnerável também, né? Nesse caso, ele pode ter a cândida e pode, inclusive, fazer a transmissão, né, via sexual. E essa mulher, claro, não quer dizer que pelo fato do homem ter a crise, estar no momento de crise, nessa crise, necessariamente a relação sexual vai transmitir e a outra pessoa vai manifestar. Lembra do que eu falei no início, tudo vai depender da condição imunológica da pessoa. Então não quer dizer que porque houve a transmissão, ela vai manifestar. Ela pode até ficar, né, ter uma pequena crise ali rapidamente, mas não vai ser nada exacerbado. Por quê? Porque a imunidade desta outra pessoa estava adequada o suficiente, responsiva o suficiente, para não permitir que a cândida se proliferasse, gerasse todos os estragos, tá? Então vai depender muito de como está a condição imunológica da outra pessoa, nutricional também. Mas com certeza, no homem não tem diferença não. É porque esse mês eu vou falar só de mulher aqui, mas é claro que se aplica também, sem dúvida nenhuma, tá? Então assim, gente, uma coisa interessante, né, que eu vou falar aqui, que eu sei que muita gente não sabe. Um alimento que a gente considera saudável, um grupo alimentar, que normalmente em dietas, planos alimentares de reeducação, a gente inclui, porque são excelentes fontes de fibra, de gorduras monoinsaturadas, de alguns minerais com importante ação antioxidante, são as oleaginosas. Acho que todo mundo aqui que já passou por um nutricionista já recebeu lá no plano alimentar do lanche da tarde ou do lanche da manhã uma porção de castanhas. Todo mundo aqui acho que já, né? Se não já passou por isso, vai passar. É uma fonte extremamente saudável, sim, como eu estou falando, em vários aspectos nutricionais, de vitaminas. Olá, amor! Certo? Mas quando a gente está falando de pacientes que têm crises de candidíase recorrentes ou que estão em crise ali naquele momento, é um grupo de alimentos que de fato deve ser evitado, tá? Não pelo alimento em si, mas a gente tem que considerar que esses alimentos, essas oleaginosas, essas castanhas, muitas vezes elas não têm uma condição de conservação muito adequada, principalmente se a gente compra naquelas lojas que vende a granel. Eu acho que a grande maioria de nós, quando vai comprar, né, vai lá naquelas lojas, onde você vai lá, pega a quantidade, pesa, coloca no saquinho e leva. O que é que acontece? Pelo fato de haver uma umidade nessas castanhas, de uma maneira geral, e elas são muito ricas nutricionalmente, esse acondicionamento não tão adequado, a gente não sabe até que ponto aquelas que estão mais abaixo naquele pote, elas são retiradas, aquele pote é higienizado para que uma nova quantidade seja reposta. A gente não sabe até que ponto isso acontece. O que pode certamente acontecer é aquela quantidade mais superficial, aquela de cima, quando ela vai sendo consumida, né, vendida, o que é que eles fazem? Eles colocam a quantidade de uma quantidade nova que chega, que é adquirida, no lugar daquela. Então, aquela que vai ficando embaixo, pelo fato dela ficar mais tempo, a própria umidade, o ambiente, e o tempo que ela vai ficando ali, vai sendo um meio de cultura para fungo. Então, os fungos vão começar a proliferar no próprio alimento, tá? E aí eles podem migrar para aquelas castanhas que estão mais acima naquele pote, naquela vasilha, e a gente compra já o alimento contaminado. Então, não estou aqui dizendo que as oleaginosas são contraindicadas porque elas são ruins, tá? Mas o fato da gente comprar a granel é uma situação que já torna esse consumo mais complicado, principalmente em mulheres que têm essas crises recorrentes, que têm muita queixa de crise de candidíase ou que estão neste momento em crise de candidíase. Então, optar por esses alimentos com muita frequência talvez não te ajude, vai até piorar, né? Porque você está veiculando para o seu organismo mais uma fonte de fungo ali. Então vamos ter cuidado com esse consumo, tá, gente? Principalmente se for a granel. É muito melhor que você compre já embaladinho, se conseguir. Talvez seja um pouquinho mais caro, mas é mais vantagem porque é mais seguro. Minimizar no sentido de quê, Mara? Prevenir, você fala? Minimizar como? Quando a crise já aconteceu? Explica aí melhor a sua pergunta. Tudo isso que eu tô falando, né?
melhorar a imunidade, melhorar o status antioxidante, imunológico, cuidar do intestino, melhorar o padrão alimentar no sentido de excluir aquelas fontes que favorecem mais a candidíase, né, como os carboidratos de alta carga glicêmica, excesso de açúcar de adição, pouca fibra, poucos grãos, poucos alimentos in natura, alimento industrializado demais, que mais? Estresse de forma permanente, tudo isso em conjunto, cuidados de higiene. Então não é um fator só que vai causar ou que vai tratar, certo? Então, para amenizar o risco é o quê? É fazer essa prevenção conjunta e de forma permanente. Não tem um prazo, é sempre, é todo dia, a vida toda. E cuidar da imunidade, gente, eu poderia considerar assim como o fator lá de cima do topo, que é o cuidado com a imunidade. Porque a gente cuidando da imunidade, a gente tem uma proteção generalizada, né? Tanto fisiológica quanto de barreira física mesmo. Então, cuidar da imunidade é algo que tem que ser sempre. E aí eu vou trazer aqui alguns tópicos. Eu acho que eu já falei de tudo, né? Tratar a alergia é muito importante. Se você aqui se identificou como sendo uma paciente que tem crises recorrentes de cândida, avalie se você tem queixas como dor de cabeça muito persistente, se suas crises de TPM são muito severas, porque isso não é normal, tá? Se existem sintomas digestivos ao consumo de alguns alimentos, porque você pode ter uma condição digestiva ruim, talvez você não está mastigando bem. Lembra daquela coisa de comer rápido e tomar líquido por cima e engolir os alimentos praticamente inteiros? Isso é péssimo, porque isso pode desencadear um processo alérgico, principalmente quando a gente fala de fração proteica de alimento. Então, esses alimentos mal mastigados vão chegar lá na sua mucosa intestinal e isso acontecendo cronicamente vai fazer o quê? Com que esses peptídeozinhos maiores, essas frações proteicas alimentares mal mastigadas e mal digeridas, elas comecem a gerar pequenas lesões lá na sua mucosa intestinal. Então, além da disbiose, que é o desequilíbrio de microbiota, você vai ter também uma alteração de permeabilidade do intestino por conta dessa agressão causada por frações proteicas alimentares mal digeridas. Então, observe que é nos detalhes que a gente pode causar um problema e também tratar os problemas, certo? Bom, então, farinhas refinadas eu já falei, né? Atentar aí como é que está seu consumo de farinhas refinadas, de alimento processado, de açúcar de adição, excesso de lácteos, porque os lácteos são muito fermentáveis e os fungos gostam, né? Tem o fato de que os lácteos também têm a fração proteica que é muito alergênica, principalmente o leite. Então, às vezes a pessoa tem uma alergia ali que ela não percebe, não é clássica, não é muito evidente, mas ela tem uma reação de sensibilidade às proteínas do leite. Então, às vezes a gente foca muito na lactose, mas a lactose não é nem o grande problema. Muitas vezes a fração proteica é que está gerando um monte de problema e a gente nem está se dando conta disso. E está pensando na lactose, mas a lactose muitas vezes não é a responsável por isso, né? As oleaginosas, eu já falei, os xenobióticos, amenizar o máximo possível esse contato, esse consumo. Uso de contraceptivo oral, gente. Os contraceptivos são xenobióticos. Eles alteram o nosso pH, né, vaginal e isso também favorece a proliferação. Então é muito comum pacientes que não usavam contraceptivo oral que passam a usar referirem mais crises de cândida. Porque há toda essa alteração, além de que o próprio contraceptivo é um xenobiótico, né, que vai mexer lá na nossa saúde intestinal também. O estresse, controlar na medida do possível. As questões de higiene são super importantes, evitar roupa molhada, evitar tecidos muito sintéticos, porque esquentam, alteram a umidade do local. Então, isso associado a todos os outros fatores que a gente está falando aqui de alimentação, de estresse, etc., também favorece, tá? Agora vamos falar do que ajuda, né? Só estou falando aqui do que piora, do que piora, do que piora. O que é no padrão alimentar, além do que eu já falei, que pode ajudar e muito. Então, tentar substituir esse padrão alimentar aí por um padrão alimentar o mais natural possível. Comer comida, gente, grão, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, tá? Arroz integral, arroz 7 grãos, as proteínas animais, tranquilo, né? Porque a grande maioria de nós tem uma alimentação onívora. Sempre incluir vegetais e atentar sempre para as cores.
combinar cores diferentes nesse prato, sempre que possível, tá? A glutamina é um aminoácido que eu gosto muito para fazer o tratamento, principalmente quando a paciente tem crises recorrentes, porque a glutamina ela vai atuar como se fosse um cimentinho, eu sempre brinco assim, né? Que vai melhorar o rejunte entre as células intestinais. Então, como eu falei no início, tem muitas pacientes que têm processo alérgico alimentar, a fração proteica mal digerida, porque ela não mastiga direito, porque ela não tem uma boa produção ácida no estômago. Às vezes aquela pessoa que volta e meia tá tomando sal de fruta, tá tomando antiácido, tá tomando omeprazol. Isso compromete diretamente a produção ácida gástrica e automaticamente compromete a digestão proteica. Então essa pessoa mastiga mal, toma líquido almoçando e ainda toma antiácido. Ela não vai digerir proteína. Vai chegar a fração proteica mal digerida no intestino e essa fração proteica mal digerida lá no intestino, que não é lugar dela, vai começar a gerar micro lesões nessa parede intestinal, que é a famosa hiperpermeabilidade do intestino, certo? Então, assim, essa hiperpermeabilidade vai ser tratada adequadamente através da glutamina. A glutamina é um aminoácido fantástico, condicionalmente essencial, que vai melhorar o rejunte entre esses enterócitos. Então, isso vai garantir uma parede intestinal mais saudável, mais íntegra, e isso já ameniza, já de início, esses processos alérgicos e essa passagem, né, dessas proteínas mal digeridas, que são as grandes causadoras desses processos alérgicos que eu estou falando até agora, que geram a TPM severa, que geram enxaqueca crônica e tudo mais. Probióticos. Eu até achei que alguém fosse perguntar, e probiótico é indicado? Lanche para criança, como assim? Não entendi. Não entendi. Criança que tem candidíase? Não entendi a pergunta. Eu até achei que alguém fosse perguntar aqui sobre os probióticos, né? Se eu indico, se eu contraindico. E eu indico sim, mas a indicação de probiótico ela é muito pontual. Não há necessidade, gente, de uso crônico de probióticos. Até porque, como eu venho falando desde o início, a gente já tem na nossa microbiota as bactérias bifidogênicas, as bactérias boas, protetoras. O que é que elas precisam? Elas só precisam da comidinha que elas gostam. E é o que eu tô falando aqui, né? Frutas, legumes, grãos, uma alimentação mais in natura possível, rica em fibras, porque essas fibras vão ser fermentadas por essas bactérias boas, e quanto mais elas fermentam, mais elas se proliferam. Então não há necessidade de uso prolongado de probiótico. Tudo bem, no momento pontual a paciente está num período de crise de candidíase, está incomodando muito, ela está usando lá o antifúngico, e a gente está mudando o padrão alimentar dela, ela está mudando o estilo de vida dela. É interessante que nesse momento, além da mudança alimentar e da glutamina, incluir o probiótico? Sim. Mas vamos lembrar que probiótico não faz recolonização. Aquela ingestão que você faz hoje do probiótico, ela vai durar até amanhã. Amanhã você tem que tomar de novo e assim sucessivamente. E ninguém vai ficar na dependência de probiótico o resto da vida, porque, como eu falei, a gente já tem as nossas cepas probióticas. A gente precisa mantê-las, dar a elas a comidinha que elas gostam, que elas precisam, que elas fazem o trabalho sozinhas, tá? Então não tem necessidade de usar probiótico todo dia o resto da vida. É um dinheiro que você vai estar gastando, que você pode estar investindo em outras coisas, na mudança do padrão alimentar, por exemplo. Deixando de comprar certos alimentos que estão fazendo mal, trocando por alimentos mais saudáveis, mais naturais e etc, tá? E aí eu trouxe aqui, pontualmente, 4 alimentos que vão além desses alimentos comuns aí do nosso consumo diário, que são muito interessantes para o tratamento da candidíase, certo? O ácido caprílico, presente no óleo de coco, ele tem uma importante ação antifúngica, tá? E imunomoduladora também. Inclusive, alguns ginecologistas já indicam o uso tópico do óleo de coco. Sim, o uso tópico, realmente, depois do banho, antes de dormir, associado, gente, claro, a essa mudança toda de padrão alimentar que eu tô falando, o gerenciamento do estresse, etc, né? Vamos lembrar sempre que não é uma estratégia isolada que vai tratar e nem que vai causar, é um conjunto. Vamos lembrar sempre do conjunto. Por isso que eu falei do resumozinho, que eu relembro aqui, quem tiver interesse no resumozinho dos pontos mais importantes da live, me chama no direct e fala assim, Mário, eu quero o resumo.
que eu vou mandar o resumo com os tópicos das coisas mais importantes que eu tô falando aqui hoje, porque muita gente está chegando agora, outros saíram, né? Outros estão aqui até agora, mas não estão conseguindo fixar tanta informação, e aí depois vai esquecer tudo. Então, se quiserem, o resuminho é só chamar lá no direct que eu mando para vocês com os tópicos mais importantes. E aí eu vou trazer também esses suplementos, esses nutrientes isolados, que a gente pode oferecer via cápsula, formulação manipulada ou comprar pronto, que também vão ajudar nessa modulação aí das crises de candidíase, tá certo? Então, o ácido caprílico é um antifúngico importante, está presente no óleo de coco. Esse óleo de coco, que bom, Cíntia. Esse óleo de coco você pode ingerir na alimentação, certo? Já se sabe hoje a versatilidade do uso do óleo de coco, para várias coisas já se utiliza. E também, como eu falei, a indicação de alguns ginecologistas de fazer o uso tópico, todos os dias, antes de dormir, para ter o tempo dessa substância antifúngica atuar localmente também, tá certo? O alho é excelente alimento, porque é antifúngico, é imunomodulador, ele é fungicida, né? Como é que a gente pode consumir alho? Isso aí é muito polêmico, né? Porque tem gente que fala, mas alho é horrível, eu não vou mastigar um dente de alho. Eu posso colocar a minha experiência e talvez isso sirva para alguns de vocês, né? Há muitos anos que eu faço o consumo do dente de alho cru pela manhã, junto com os meus outros suplementos, com o suco que eu tomo de manhã, etc. É só um exemplo, tá, gente? Não tô dizendo que tem que fazer isso, mas pode ser que ajude vocês. E aí, um dente médio, eu divido em 2 ou 3 pedaços, certo? E um terço desse dente inteiro eu engulo como se fosse uma cápsula. Aí você vai falar, mas não fica um cheiro ruim na boca, não fica... Não, eu engulo, não mastigo, é diferente. Tem gente que fala assim, eu prefiro mastigar. Eu não tenho essa coragem, não recomendo a ninguém. Né? Mas, dessa forma que eu faço, é uma coisa que eu faço já há muitos anos, todo santo dia, exatamente. Igual um comprimido, Paty, exatamente. Eu fraciono, se for um dente muito grande, eu vou dividir em mais pedaços, né, gente? Mas um dente médio eu divido em 3, e se eu ver que o pedacinho tá muito grande, eu divido de novo. E aí eu engulo 2 vezes. Porque o alho cru, ele vai ter a preservação da alicina e de outros compostos bioativos que com o calor, eles são perdidos. Então, aí você vai dizer assim, mas eu coloco no arroz. Só que muitas vezes você prepara esse arroz com óleo vegetal, frita aquele alho ali, né? Não tem pão, aquilo ali já oxidou tudo, enfim. Você acabou perdendo o fitoquímico por causa da temperatura e, além do mais, misturou com a gordura péssima, né? Que são as gorduras hidrogenadas, que são todos os óleos vegetais. Então, o ideal, se você vai refogar, eu já vou até dar outra dica aqui, que não tem nada a ver, mas, querendo ou não, já faz parte do assunto, né? Do que eu tô falando. Refoga as coisas em água, gente. Ninguém precisa de óleo vegetal para cozinhar nada. Vamos tirar essa cultura de óleo de soja, de óleo de canola, óleo de não sei de quê, para cozinhar. Não tem necessidade. É uma gordura hidrogenada que com a temperatura ela piora a qualidade dela e a gente ingere aquilo todo santo dia, no feijão, no arroz. Não tem necessidade. Refogar alho, cebola, se faz em água. Você coloca um pouquinho de água, refoga e coloca o alimento e não vai sujar a sua panela, vai ficar super fácil de lavar depois, porque não vai ficar engordurada. Então tem vários benefícios, além do benefício, claro, para a saúde, né? E o alho, a sugestão que eu dou é de consumir dessa forma. Não mastigo de jeito nenhum, Mara. Não mastigo não, jamais. Tá? Óleo de melaleuca também uso tópico. Muitos ginecologistas também já indicam. O azeite, não é que não possa, ele melhora um pouco o sabor, né, de algumas preparações. Agora é aquela questão, não demorar muito tempo. Se for algo rapidinho, tudo bem, né? Um refogado rápido ali, que não aqueça muito, tranquilo. Se você gosta muito do sabor. Mas o azeite de oliva extra virgem, o ideal é que o consumo dele seja cru. Na salada, na sopa e no mais que você quiser, né? Colocar por cima do alimento e não aquecer. Mas se for aquecer, que seja rapidinho, aí não tem problema não. É muito melhor, com certeza, do que os outros óleos vegetais, sem dúvida nenhuma. O óleo de melaleuca, como eu falei, o óleo de orégano também pode ser tanto ingerido quanto uso tópico, porque o orégano ele tem substâncias que também são antifúngicas, certo? Então, bem legal também para associar. E, por fim, é o azeite de oliva, né, Mara? Extra virgem, isso que você está falando?
Alguns nutrientes, gente, isolados que têm ação imunomoduladora. Eu tenho falado muito da imunidade, então essa mulher tem que estar sempre com a imunidade em dias, sempre. Não só ela, todo mundo, né? Mas como a gente está falando da candidíase, é essencial que o terreno biológico aí seja protegido para que ela fique constantemente ali evitando essa proliferação da cândida, né? Já que ela é mais vulnerável, ela é uma pessoa que já teve várias crises por ano. O que não é extra virgem, talvez ele tenha uma tolerância maior à temperatura, né, Mara? Aí pode demorar um pouquinho mais. Mas se for extra virgem, o ideal é que seja o mínimo de tempo possível, certo? O comum, eu sei. Bom, eu vou falar de alguns nutrientes isolados que eu recomendo assim, que não sejam utilizados isoladamente, tá? Porque nada, na verdade, funciona isoladamente, né, gente? Tudo é um conjunto. Então, fica aqui de sugestão no caso de uma formulação manipulada, no caso de você fazer a combinação desses nutrientes por conta própria, enfim. O ideal é ter um nutricionista para te orientar, porque, como eu falei, não adianta usar o suplemento e a alimentação tá ruim. Usar o suplemento e tá estressada. Usar o suplemento e não ter o cuidado com a higiene, né? Então é um conjunto. Por isso que eu recomendo sempre que, se for uma formulação manipulada, que seja um nutricionista que manipule, porque ele vai combinar ali os micronutrientes que você precisa, que estão em déficit na sua alimentação, a quantidade certa, de acordo com a sua idade, com o seu sexo, com as suas necessidades individuais, né? Então eu vou citar alguns aqui que têm ação imunomoduladora, antioxidante, que são zinco, excelente imunomodulador, selênio, tá? Antioxidante potente também, é um nutriente que vai compor as nossas enzimas antioxidantes, superóxido dismutase e etc, né? Glutationa peroxidase, que são complexos enzimáticos que a gente tem com ação antioxidante, que precisam, não só do selênio, como do zinco, de algumas vitaminas, para eles estarem diariamente sendo produzidos, né? Vou salvar assim, vai ficar salva, vai. Vou deixar lá no feed, quando terminar. Então, zinco, selênio, cobre, excelente antioxidante também, manganês, tá? Vitamina E, é um antioxidante importante também, protetor de mucosas. Vitamina C, um imunomodulador fantástico, precursor de colágeno, tá? Aqui também o consumo tem que ser diário, porque a gente não tem estoque de vitamina C, então não adianta passar um período tomando altas doses e depois parar de tomar. Porque quando você para de tomar, você perde aquela reserva, né? Por exemplo, não é que nem vitamina D. A vitamina D, quem já usou doses altas, sabe que é por um período. Depois você faz a manutenção com a dose menor e depois suspende, não é assim? Justamente porque a gente tem reserva hepática de vitamina D. Mas já a vitamina C, não. A vitamina D a gente tem, exatamente. Você usa um tempo, depois suspende, né? Faz só a manutenção com a exposição solar, com a alimentação, etc. Mas a vitamina C, não. Vitamina C tem que ingerir todos os dias. Não estou dizendo aqui que tem que ser via cápsula, gente. Vitamina C a gente ingere através de frutas e legumes, frescos, crus, né? Diariamente. Óbvio, será que 100% da população tem um consumo diário de fontes vegetais 100% ideal? Não, eu não acredito muito nisso. Então, essa suplementação, como você perguntou, Mara, é de preferência que seja, não tem contraindicação. Agora, você não precisa tomar diariamente altas doses, porque são hidrossolúveis, exatamente, Paty. Então, a gente não tem reserva delas, né? Precisa ingerir todo dia. Isso. Agora, não tem necessidade de tomar 1000 miligramas, porque o corpo tem um limite de absorção. Então, se você toma 1000 miligramas, seu corpo vai absorver ali 250, 300, 700 vai sair no xixi, porque ela é hidrossolúvel. Você vai jogar mais da metade fora, tá? 1000 miligramas de vitamina C por dia, gente, não tem necessidade. Baixa essa dose aí para pelo menos 500, lembrando que esses 500 aí, se você puder fracionar em 2 horários de 250, também já favorece, porque a gente vai absorver uma parte de cada vez, né? Isso otimiza a absorção e é mais garantido que você consiga reter essa quantidade do que uma quantidade excessiva, tá bom? Mas a vitamina C é muito bem-vinda, sim, não é contraindicada na dose correta, porque o padrão alimentar da população, de uma maneira geral, não é adequado em vitamina C. A gente não tem um consumo de alimentos in natura, alimentos frescos, diariamente, infelizmente, tá?
Vitamina D é importante também porque tem uma ação na imunidade, mas obviamente você tem que dosar o nível sanguíneo para poder fazer a utilização correta, né? Não é aleatoriamente. Vitamina B6, porque é uma precursora de serotonina, é importante para manter o estado emocional, de bem-estar, de prazer, para evitar a compulsão por carboidrato, porque é muito comum as mulheres que têm essas deficiências, né, colocam na TPM a desculpa para poder comer doce. TPM é o tema da nossa live de hoje a 15, tá? Então coloca a desculpa lá, porque eu tô na TPM, então eu tenho que comer chocolate. Não tem nada a ver. Você tá comendo chocolate porque você tá com alguma deficiência nutricional, porque você tá com desbiose, você não tá com a produção adequada de serotonina, certo? Aí você busca no doce a compensação para esse mal-estar. Mas não é por causa da TPM, não. A culpa não é dela, não, certo? Mas é importante nessa fase repor B6, sim, porque ela tem essa ação na síntese da serotonina, tá? E por fim o ômega 3, que é muito bem-vindo também, porque ele tem ação imunomoduladora, antioxidante, anti-inflamatória. E aí eu finalizo aqui essa live de hoje com essas sugestões todas. Eu sei que é muita informação, teve gente que chegou no final, que chegou no meio, não pegou tudo. E aí, mais uma vez, eu lembro, né? Quem quiser o resuminho da live, é só me chamar lá no direct, falar, Mari, eu quero o resumo, porque eu não peguei a live toda, porque eu não entendi algumas coisas, porque eu não consegui assimilar tudo. E aí esse resuminho que eu preparei com os pontos mais importantes que eu comentei aqui, eu vou mandar lá pelo direct para vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e se preparem, porque as próximas quartas-feiras do mês de março, eu vou estar aqui, 7h30. Amiga, você está aí? Obrigada, Cíntia. Obrigada, Maroca. Obrigada, gente, por vocês terem gostado. Semana que vem, como eu falei, vai ter um convidado especial, tá, gente? De endometriose. Então, não percam, que vai ser show. Depois vai ter a de ovário policístico, que vai ser comigo. E a última, quarta-feira do mês, vai ser com outra convidada especial, falando sobre climatério e menopausa. Então, divulga com as amigas aí, marca as amigas lá na live, por favor, para todo mundo assistir e não perderem as próximas que vão estar maravilhosas também, tá bom? Obrigada, meninas, pelos coraçõezinhos aí, pelo carinho, tá bom? Beijo, boa noite.